Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou fazer esse vídeo mais em forma de crítica, mas também de proposta de combatividade para a advocacia, não só criminal, mas a advocacia como um todo. Por isso o título desse vídeo é Processo Anárquico. O que é o processo anárquico? A gente vê muitas brincadeiras, memes, com o juizado especial civil, por exemplo, dizendo que lá é uma verdadeira anarquia, cada juiz toca da forma que quer, faz o que quer, e é isso mesmo, e chora na cama que é lugar quente. Muitos dizem até que o FONAGE é superior à Constituição, os enunciados do FONAGE são superiores à Constituição Federal, o que não está errado se tratando de juizado especial civil. Fato é que tudo isso dá uma impressão para as pessoas leigas, o jurisdicionado, de que o nosso trabalho, a forma como as coisas acontecem nos processos judiciais, não há muita segurança, não há muita garantia de nada, e há certa razão de ser. Por isso até que a nossa obrigação é de meio e não de resultado, então a gente não pode prometer o resultado dada a imprevisibilidade das decisões judiciais. Que não deveria ser assim, porque há dispositivos legais, enfim, há toda uma ordem de dispositivos que deveriam auxiliar na garantia, na segurança jurídica e na garantia de um provimento jurisdicional acertado de acordo com o caso concreto. Mas a gente sabe que há muitas variáveis, dentre elas a vontade. E considerando todos esses fatores, nós chegamos à conclusão de que o processo ele é um verdadeiro experimento anárquico. Não há uma hierarquia, mesmo quando você pega recursos repetitivos ou casos que cabem reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal, às vezes isso não acontece. E aí há uma, eu não diria frustração, acho essa palavra muito pesada, mas há uma certa decepção, há uma quebra de expectativa, justa expectativa, porque o precedente qualificado não foi respeitado, ainda que você tenha dispositivos do Código de Processo Civil dizendo que eles devem ser respeitados. E nesse processo anárquico, como eu acredito que o advogado deve se portar? De maneira igualmente anárquica. Doutor, o que você quer dizer com isso? Nós advogados temos que ter certa expertise em partir do dispositivo legal, daquilo que é lei. Mas e se não tiver lei? Se não tiver previsão legal? É jogar com os princípios. É sustentar um argumento, verificar se há algum precedente de qualquer tribunal do país e talvez até, e aí eu ouso ir além, de tribunais internacionais, câmaras internacionais, ONU, seja o que for, e tentar trazer ao argumento. Mas isso é muito disruptivo? Pois é. Quando a acusação é criativa, nós sabemos o custo disso. E nós sabemos o quanto isso pode custar na vida das pessoas. Está em jogo ali a liberdade, às vezes o patrimônio. E quem responde por isso? Nós, advogados criminalistas, principalmente, partimos, estamos no litígio criminal em uma condição de desvantagem. Porque existe uma relação prostituída entre a acusação e judiciário, Ministério Público e Poder Judiciário. De modo que o advogado ele parte em desvantagem nessa corrida. Ele parte com um descrédito. O promotor tem credibilidade por si só. Então, quando ele é criativo, nós temos casos, por exemplo, de dolo eventual, como o da Boate Kiss, e isso perdura. Chega aí para o júri, chegam a ser condenados. E o advogado criminal não pode ser criativo? Não pode ter sacadas para tentar fazer valer o direito daquele indivíduo diante do Leviatã? Para mim pode muito mais. E quando nós estamos falando de uma relação no âmbito civil, por exemplo, onde presume-se as partes estão em condição de igualdade, o advogado deve ser criativo também, até porque ali está em jogo o interesse do seu cliente. O advogado deve ir até o fundo. Mas como pode apresentar uma lide temerária? Eu entendo o argumento das pessoas que criticam os advogados que tentam
fazer valer o direito dos seus clientes de maneira muito criativa, apresentando leads que às vezes você olha e fala, não, mas isso não tem base. E daí? Vejam, o que eu quero dizer com e daí é, às vezes, cola e tá tudo bem. Pode causar uma certa reação, uma certa rejeição, mas fato é que se houver um trabalho bem elaborado, bem fundamentado, ainda que numa doutrina minoritária, é do jogo e tá valendo. Por quê? Porque é muito anárquico o caos que nós vivemos hoje, o estado que nós vivemos hoje. Do ponto de vista processual, ele é muito anárquico. Então, se é pura casuística, né, como já dizia Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se o senso de ordem estabelecido pelo processo não vale nada, então tudo é permitido. Essa é a minha proposta para uma advocacia combativa que não deve temer certos ranços que visam simplesmente desarmar o advogado. Não devemos temer esse tipo de coisa. Como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Então não devemos nos acovardar e lutar até o fim pelo direito dos nossos clientes. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fiquem com Deus.